como eu lhes disse, talvez a carta à igreja de Corinto se assemelha, ou melhor, a igreja de Corinto se assemelha muito à igreja contemporânea. Muitos dos problemas que ela viveu, a igreja contemporânea enfrenta. Mas ainda, Paulo enfrentou também uma não pequena resistência daquela igreja em relação à sua autoridade apostólica. Isto porque muitos judeus, advindos do judaísmo, se tornaram cristãos, alguns apenas uma conversão exterior, sem mudança de coração, e estes criaram muitos problemas para o apóstolo Paulo. Mantinham-se presos ao legalismo judaico e começaram a questionar a autoridade religiosa, a autoridade apostólica de Paulo. E essa resistência, ela pode ser percebida em pelo menos 3 elementos. Primeiro, alguns achavam que as cartas de Paulo eram pesadas demais. Venha comigo no capítulo 10 dessa mesma epístola, no verso 10. Diziam assim, segundo aos Coríntios 10, 10. Pois as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Alguns achavam que a maneira como Paulo escrevia e a forma como ele abordava de forma pastoral, usando bem o seu cajado, alguns diziam, a fala dele é muito pesada, sua carta é muito grave. Ainda aí no verso 10, alguns até minimizavam a aparência física de Paulo, porque diziam assim, que a carta era grave e forte, mas a presença pessoal é fraca, e alguns até chegavam a dizer, olha, ele não tem lá um grande dom de oratória. Irmãos, tentavam de toda forma esvaziar a autoridade do apóstolo, dizendo que ele tinha uma carta pesada, dizendo que a sua aparência era fraca, que ele não era um bom orador. E no capítulo 12, só para os irmãos terem uma ideia da resistência que Paulo enfrentava, diziam que ele se aproveitava dos crentes de Corinto. E é interessante que nessa epístola, sobretudo no capítulo 12, algumas vezes Paulo faz uma afirmação, e essa repetição de afirmação de um mesmo assunto denota que havia uma certa tensão relacionada ao fato de que alguns achavam que Paulo estava explorando a igreja. Vejam aí no verso 13, ele diz aí, não vos fui pesado. No verso 14 ele diz, não vos serei pesado. No verso 16 ele diz, eu não vos fui pesado. E lá, no versículo 14 ao versículo 17, ele chega a dizer, encerra esse trecho dizendo no verso 17, aproveitei-me de vós por intermédio de algum daqueles que vos enviei, em outras palavras. Será que alguém está achando que eu estou explorando vocês? Paulo viveu uma tensão muito grande. E aí, ele vai encerrando então a epístola no capítulo 13 com esta advertência final. Se os irmãos entenderam bem, ele diz aí no verso de número 2, que esperava daquela igreja que acatasse os seus ensinamentos. Porque o que ele está dizendo é exatamente isso. Agora, verso 2, na segunda parte, estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, se eu for aí, uma outra vez, eu vou ser muito forte. Os irmãos estão entendendo? Ele está usando da sua autoridade pastoral, de forma amorosa, de forma firme, na autoridade de quem tem o cajado para orientar aquela igreja tão ameaçada.
Eu diria, irmãos, repito que já tenho falado deste púlpito, talvez um dos maiores desafios da igreja contemporânea seja o desafio instrucional, conhecimento da palavra. Hoje, eu lia num site que eu recebo de comentário e debate batista, informação de um pastor renomado dos Estados Unidos, pregou muitos anos, envolvido com pentecostalismo, e ele agora está se dizendo ateu. E pregando sobre isso, as pessoas vão assistir às suas palestras. Ele está ajudando a pastores que também querem deixar de crer em Deus. Como fazer isso? Eu fiquei lendo aquilo e fiquei pensando, meu Deus, que coisa estranha. Que coisa estranha. Então, irmãos, o tempo é muito difícil. Esse é um desafio tremendo. Eu diria que a gente precisaria talvez até deixar de cantar mais e estudar mais a Bíblia. Fazer uma boa apologia da Bíblia. Às vezes a gente vê algumas argumentações tão ralas, como alguém que disse assim, olha, irmãos, vamos dar glórias a Deus, porque Herodes não deu glórias a Deus e morreu comido de bicho. Que interpretação chula, que hermenêutica pobre. E nessas alturas, o indivíduo enche o peito e dá glória a Deus, porque não quer ser comido de... Aliás, tem até uma canção que diz assim, né? Vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Não tem uma canção assim? Tem ou não tem? Nada contra a música, até porque não sei da letra, né? Eu sei que tem uma música assim. O maior desafio desses dias é o desafio instrucional da Bíblia. E a gente vive hoje, irmãos, como alguém chegou a dizer, um analfabetismo bíblico tremendo. E é esse analfabetismo bíblico que faz com que as mais absurdas expressões de fé encontrem espaço no coração do povo, porque falta conhecimento da palavra. Jesus disse assim, olha, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. E aí, Paulo, não obstante dar uma palavra firme para aquela igreja, ele conclui no verso 11, dando a bênção pastoral, dizendo, quanto ao mais, irmãos, a Deus. Aqui no texto original, tanto a palavra a Deus, que encerra o verso 11, a primeira parte do verso 11, quanto regozijai-vos, elas estão associadas. É como uma saudação, que é mais fácil de entender na língua italiana. No italiano, quando você chega, você diz assim, tchau. E quando você sai, você diz o quê? Tchau. É a mesma coisa, não é isso, Renata? Você chega lá, quando eu fui a primeira vez, eu disse, tchau, pastor Celso. Eu disse, gente, eu estou chegando, já está se despedindo. Porque é a mesmíssima expressão, vocês que estiveram lá viram isso. Então, Paulo está dizendo aqui, quanto ao mais, irmãos, tchau. E aí, ele dá uma série de elementos que, uma vez sendo cumpridos, ele afirma, e o Deus de amor e paz será convosco. Isto é, se vocês fizerem isto e aquilo, o Deus de amor e paz será convosco. E eu vejo aqui 4 orientações que eu chamaria de 4 desafios que convergem, que culminam, que apontam para o fato, que resultam do fato de que o Deus de amor e paz será conosco. Será que nós queremos de fato que o Deus de amor e paz seja com esta igreja, sim ou não? Porque, como disse bem o pastor Hernandes na mensagem projetada aqui, uma pergunta perturbadora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta perturbadora é essa, se Deus for contra nós, quem será por nós? Quem será por nós?
Eu quero que o Deus de amor e paz seja com esta igreja, mas há quesitos. Isso não acontece por acaso, não é uma coincidência, é um resultado natural de alguns valores, de alguns preceitos que a gente assume como servos de Deus, que resultam desta cláusula conclusiva: e o Deus de amor e paz será convosco. Observem que não há aí uma interrogação, sugerindo o quê? Dúvida. É uma afirmação. Façam isto, e o Deus de amor e paz será convosco. Então eu diria que há aqui que eu chamaria 4 desafios. Primeiro, o desafio à santidade. Paulo diz assim: sede perfeitos. Uma melhor tradução seria: aperfeiçoai-vos. Isto é, busquem um caminho de santidade, busquem um caminho de retidão, busquem um caminho que denote que a vida de vocês está de fato refletindo, reproduzindo e retratando o que é de fato ser um cristão. Vivam de forma ética, vivam de forma que a vida de vocês aponte para a glória de Deus. Sede perfeitos, busquem santidade, é o primeiro desafio. Isso tem a ver, irmãos, com a sensibilidade aguçada que cada um de nós tem quando começa a buscar santidade relacionada a pecado. Uma ocasião, Pedro disse na primeira epístola, capítulo 5, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E a sua grande intenção é levar-nos a ter uma vida suja, a pisar na lama, sujar a vida. Porque a santidade, irmãos, é algo que tem de estar inerente, atrelado, colado ao coração de cada um de nós. Então Paulo começa dizendo assim: sede perfeitos, isto é, busquem uma vida que agrade a Deus. Não é agradar o pastor, não é agradar o diácono, não é agradar a denominação, é agradar a Deus. Busquem uma vida que agrade a Deus. Olhem, Paulo está escrevendo para uma igreja extremamente problemática. Ele diz: sede perfeitos, isto é, busquem santidade. É a primeira coisa que a gente precisa ter, se desejamos de fato que o Deus de amor e paz seja conosco. Estão entendendo? Segundo desafio, desafio à obediência. Quando ele diz assim: sede consolados. Significa, irmãos, dar ouvidos às orientações de Paulo. Significa atender o que ele está ensinando. Significa colocar em prática aquilo que ele exaustivamente falou em 2 cartas, tanto na primeira quanto na segunda. Sede consolados, isto é, apliquem o que vocês estão aprendendo, sigam as orientações. E aquela igreja enfrentava muitos problemas. Veja, por exemplo, no capítulo de número 12, nos versos 19 e 20. Capítulo 12, 19 e 20. Encontraram? Paulo diz assim: pensais que nós estamos desculpando convosco, ou que nos estamos desculpando convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação, pois receio que, quando chegar, não vos ache como eu vos quero, e eu seja achado de vós como não me quereis, que de alguma maneira haja o quê? Contendas, mas o quê? Invejas, iras, porfias, detrações. Você sabe o que é detração? Insulto, ofensa de um ao outro, mexerico,
Mexerico é aquela frutinha que você compra, parecida com tangerina. É isso? Hã? É isso? Não tem mexerica? Tem a ver aqui? Não. O que é mexerico? Fofoca. Você sabe que a fofoca é uma praga maldita do inferno. Sabe da última? Olha, vou contar só para você. Já ouviram isso? A fofoca corrói a igreja. A fofoca pode destruir a vida de uma pessoa. A fofoca pode destruir um ministério. Eu nunca vou me esquecer de uma história que eu ouvi no início da minha vida ministerial, de um pastor que estava no corredor da sua igreja, e ele falou para um irmão assim: olha, irmão, ore por minha vida, porque eu estou com um grande problema, e continuou falando. E alguém passou e só ouviu quando ele disse assim: olha, eu estou com um grande problema. Aí a pessoa, antenada no que o pastor falou, saiu dali pensando: pastor com um grande problema. Pegou o telefone e discou, porque naquela época era de discar. Irmã fulana de tal, nosso pastor está com problema. Precisamos orar por ele. Aí a outra do outro lado assim: bem que eu já estava suspeitando. A irmã Chiquinha não larga o pé dele, deve ser ela. Mas vamos orar. Desligou, a outra ligou para uma outra pessoa: alô, irmão, nosso pastor está com um problema, e o problema é a irmã Chiquinha. Aí o outro já disse assim: você sabe de uma coisa? Você sabe que um dia eu vi a irmã Chiquinha olhando para o pastor de uma forma diferente? Mas vamos orar por ele. Terminou, discou para outro: irmão, nosso pastor está em adultério com a irmã Chiquinha. Eu usei Chiquinha porque eu acho que não tem nenhuma Chiquinha aqui, né? Precisamos tratar disso. No fim das contas, quando o pobre do obreiro foi se dar conta, irmão, a maldita da fofoca havia se alastrado como fogo no milharal. Sabe o que é isso? Mexerico. Orgulhos, tumultos, receio que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós. E chore por muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então Paulo está dizendo para aquela igreja problemática: sede consolados, atendam ao que eu lhes digo. Paulo está dizendo àquela igreja. Terceiro lugar, você sabe qual é o terceiro desafio? Quantos estão comigo até aqui? Você sabe qual é o terceiro desafio que Paulo dá no verso de número 11? Ele diz assim: sede de um mesmo parecer. Você sabe que desafio é este? Desafio à unidade. A unidade. Ter o mesmo parecer não é concordar em tudo. Não é concordar em tudo. Aliás, é bom a gente ter a diversidade. Você já pensou, se todo mundo gostasse do vermelho, o que é que seria do branco? Então, essa diversidade é boa, é salutar. Quando Paulo diz sede de um mesmo parecer, ele está dizendo: no não essencial cabe a discordância, mas no essencial exige-se a unidade, sede de um mesmo parecer, isto é, caminhem todos para a mesma direção, busquem todos o mesmo alvo. Isso é ter unidade. Nenhuma igreja consegue lograr êxito se um puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para outro lado, cada um puxa para um lado. O que é que acontece? A coisa se estraçalha.
Agora, quando a gente soma força e todo mundo vai para o mesmo lado, para a mesma direção, para o mesmo propósito, é ter um mesmo parecer. Então, Paulo está dizendo, se desejamos que o Deus de amor e paz seja conosco, precisamos ter unidade, ter o mesmo parecer. No não essencial, gente, a gente tem que ter o respeito. Mas no essencial, a gente tem que concordar. Senão a igreja não avança. Senão a igreja não marca presença. Senão a igreja não se torna aquilo que Deus deseja que ela se torne. Uma agência de transformação. Eu não acredito que a transformação da sociedade venha por meio de outro caminho que não a igreja. Não é uma ação política, não é uma reforma econômica, é a ação da igreja de Jesus, que consegue alcançar o homem com a mensagem de salvação, que muda o coração, e o homem mudado, ele interfere na sociedade, interfere no meio ambiente, porque é um homem mudado pelo poder do Evangelho. Sede de um mesmo parecer. Por fim, o que é que Paulo ainda diz aí? Vivei em paz. Ah, meus irmãos, nada impede mais o crescimento da igreja do que a falta de comunhão. E aqui, Paulo está falando do desafio à comunhão. Desafio à comunhão. Viver em paz. Eu posso lhes dizer uma coisa. É muito fácil a gente identificar à luz da palavra algumas ações do diabo. E uma delas é atuar no sentido de provocar dissensão, de separar, de quebrar a comunhão do corpo de Cristo. Por isso Paulo diz, vivei em paz. Significa dizer, abandone as questões que provocam tumultos e conflitos no seio da igreja, tanto pública quanto particularmente. Quando eu leio Atos, capítulo 9, verso 31, eu descubro lá que quando Lucas escreve, ele diz, e a igreja tinha paz e crescia e se multiplicava pelo poder do Espírito Santo. A igreja tinha paz. A igreja precisa ter paz. E todos nós devemos ser agentes, promotores de quê? Da confusão ou da paz? Hein? Tem gente que tem um dom de gerar confusão. Eu não sei se isso é dom. Capacidade de fazer confusão. Nós somos agentes, devemos ser agentes promotores da paz. Você e eu. Isso não é responsabilidade só minha. O meu dever enquanto pastor é vir ao púlpito e pregar o que eu estou fazendo. Orar a Deus, buscar o Senhor e ensinar a palavra. E ensinar a palavra. Porque eu creio que Deus tem um compromisso comigo quando eu prego a palavra dEle. Porque, na verdade, o compromisso não é prioritariamente comigo, mas é com a palavra dEle. E quando a palavra dEle é pregada, Ele a honra, porque Ele vela por sua palavra para a cumprir. Vivei em paz, vivei em paz, vivei em paz. E ele conclui dizendo, e o Deus de amor e paz, qual é o resultado? Será convosco. Se nós aceitarmos e praticarmos o desafio à santidade, o desafio à obediência, o desafio à unidade e o desafio à harmonia, à comunhão numa vida de paz, o Deus de amor e paz será conosco. E quando o Deus de amor e paz está conosco, quem será contra nós?
Quem será contra nós? Quando Jesus, diante da afirmação de Pedro, né, que diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, e Jesus então diz a Pedro uma afirmação tremenda sobre a igreja. Ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isto é, essa afirmação que Pedro fez. Ele disse assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem gente que entende que essa imagem, essa figura que Jesus utiliza, é como se a porta, o diabo estivesse forçando a entrada na igreja. Não é isso não, irmãos. É a igreja, imagine um grande portão de ferro, travado, né? E a igreja de Cristo está forçando com essa mensagem, Jesus Cristo é o Senhor. A igreja está forçando. O que Jesus está dizendo é que essa ação da igreja faz com que as portas do inferno não prevaleçam. Os ferrolhos começam a se mover, o rangido das engrenagens, das dobradiças começam a soar e as portas do inferno vão se abrindo para que pessoas escravizadas sejam ganhas pelo poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Poder que salva, poder que transforma, poder que liberta, faz do pecador, o homem sem esperança, sem perspectiva, ele se encontra com Jesus. E essa mensagem cai ao seu coração, e o Espírito Santo começa a operar, e faz dele uma nova criatura. Irmãos e irmãs, a minha oração e meu desafio nessa noite, é que nós todos desejemos e busquemos que o Deus de amor e paz seja conosco. Mas que antes incorporemos as condições necessárias que resultam nessa afirmação. Que Deus nos abençoe. Amém? Você entendeu? Vamos ficar em pé? Eu amo muito a igreja, porque, não obstante ela ser constituída de homens, igreja é algo fascinante. Tem lutas, a gente ri, a gente se aborrece, a gente se alegra, a gente chora, porque é um organismo vivo. É um organismo vivo. E eu quero desafiar você nessa noite, irmão e irmã, a dizer comigo, pastor, eu desejo sim que esta igreja possa contar com essa bênção. O Deus de amor e paz é conosco. Amém? Você entendeu, irmão? Há algo tremendo que acontece quando o Evangelho é pregado. Pessoas são transformadas, pessoas são alcançadas. Nós temos aquela senhora que lá em Goiânia, ela é de Goiânia? Tocantins, tem ouvido o Evangelho pela internet. Um abraço para ela, para o esposo. O Evangelho está entrando na casa dessa senhora. A gente não pode ter a dimensão do que o Evangelho faz. E eu quero desafiar você. Não vou convidar ninguém a vir à frente hoje, mas eu quero desafiá-lo a ser parceiro nisso. Parceiro nisso. Uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de unidade, uma vida de comunhão. Isso tudo resulta nessa afirmação: o Deus de amor e paz será convosco. Curva a sua cabeça. Ó Deus bendito, em cuja presença estamos, celebramos o Teu nome, adoramos-Te na beleza de Tua majestade, recebemos a Tua palavra, que é inspirada aos nossos corações, rogamos-Te, imploramos-Te, que nos ajudes
a que estas causas se manifestem entre nós, para que naturalmente venha o seu efeito, o Deus de amor e paz sendo conosco. Deus, eu oro nesse momento intercessoriamente pela vida de cada pessoa que me ouve aqui ou pela internet. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito, o Santo Espírito, o Espírito que ungiu os profetas, o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, o Espírito que foi enviado aos nossos corações, o Espírito que deu coragem aos pregadores ao longo da história para anunciarem a palavra com ousadia e intrepidez. Eu oro para que o mesmo Espírito que habita o nosso coração nos aqueça, venha arder dentro de nós, levando-nos a uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de unidade, uma vida de comunhão, Deus. Rejeitamos, em nome de Jesus, toda investida do inferno, de forma sutil, a roubar de nós a causa que resulta nesta grande bênção. Lançando muitas vezes dissensão, lançando muitas vezes inveja, lançando muitas vezes contenda, mexerico, fofoca, maledicência, coisas que minam a vida do corpo de Cristo. Deus, eu sei que o Senhor está nos ouvindo, com confiança entramos em Tua presença, e eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, Pai, fazendo que haja no nosso coração sede da presença do Senhor, fazendo que haja em nosso coração sede da palavra do Senhor. Faz isto, Pai, porque só o Senhor tem poder de fazer isso. Quantos estão carecendo de Cristo? Quantos caminhando a passos largos para a perdição, para o inferno, e precisam ouvir de Jesus? Deus, usa a Tua igreja, é a noiva de Cristo, Pai. Eu apresento a Ti, em nome de Jesus. Contempla-nos, somos imperfeitos, temos limitações e falhas. Quantos de nós aqui lutando, Senhor, com determinados pecados, não querendo cair. Eu oro para que o Senhor dê a vitória em nome de Jesus. E a única forma é quando nós buscamos de coração, com intensidade, na ajuda do Espírito Santo, buscamos nos tornar semelhantes a Jesus. Pai, põe a Tua mão sobre nós. O que mais anelamos, o que mais desejamos é que o Senhor seja conosco. Tu és um Deus de amor, um Deus que não olha para as nossas misérias e que está sempre pronto a perdoar aquele que se arrepende. Um Deus de paz, que inunda o nosso coração de júbilo. Ajuda, Senhor. Toma esta igreja em Tuas mãos. Oro ainda pelos enfermos. Lembro-me do nosso irmão Júlio, que luta com enfermidade. Visita Teu filho em nome de Jesus. Abençoa o tratamento a que ele vai ser submetido, Pai. Oro pela vida do Rodrigo, filho da nossa irmã Daniele, Senhor. Cuida daquele adolescente em nome de Jesus, Pai.
e outros enfermos que carecem da tua graça, que o Senhor muito bem os conhece, Pai. A igreja se une e ora por eles nesse momento. Abençoa-nos no transcurso desta semana. Abençoa-nos para que no domingo estejamos aqui para cultuarmos o Teu nome e que o culto seja agradável ao Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. O Senhor sabe a alegria que toma o meu coração quando tenho o privilégio de pregar a palavra do Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e bendita de Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito Consolador conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe nessa noite. Amém. Abençoe a pessoa que está ao seu lado. Vá em paz. Aqueles que puderem estar comigo no gabinete para um breve momento de avaliação, por favor, o façam. Lembrando ainda, reunião com os professores da EBD, na sexta-feira, não amanhã, mas na sexta-feira próxima, às 20 horas, aqui com a coordenação da Escola Bíblica. Vão em paz. Deus abençoe.